Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e tenho aqui ao meu lado ele. Eu sou o Pedro Hércules e vocês já sabem que aqui no Hydra Podcast nós conversamos com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Bárbara Soalheiro, fundadora da Mesa. Muito esperado esse momento, guardando vacinas e tranquilidade. Vacinadíssimos, bem-vinda. Para poder receber essa pessoa que eu admiro muito. Bem-vinda, Bárbara Soalheiro. Ai, gente, muita alegria mesmo. Tô muito feliz. Não sei se tá todo mundo vendo, mas aqui, ó, tem pão de queijo, tem café. Tem cachaça. Cachaça e doce de leite. Estou assim, em casa. Olha, de novo, é outra mineira, gente. Juro que não é de propósito. Você é mineira também, não lembrava disso, não? Sou atleticana. Atleticana. Vamos falar sobre isso. Pô, chato isso. Estamos muito bem atualmente. Realmente, os atleticanos estão querendo falar sobre isso. Cruzeiro tá voando no vôlei. No vôlei. Não, sabe que o Cruzeiro é bom no LOL. No LOL. Eu torço muito pro Cruzeiro. A nova fronteira do esporte, essa bobagem. E games. Mas é porque a gente coincidentemente entrevista muitos mineiros, Bárbara. Não sei porquê. Maravilhoso. Melhor país do Brasil, né? Melhor país do Brasil. Ó, Então seja muito bem-vindo. Vamos começar com a pergunta que pra ela você deve ouvir demais, inclusive, essa pergunta, que é aquela que a tia faz no Natal, você deve ouvir com muita frequência, que é assim: Bárbara, você mexe com o quê? Maravilhoso, é um ótimo... Eu sempre, assim, desconverso, né? Assim, falo, cara, será que eu vou responder ou não vou responder quando a tia pergunta? Eu falo aqui que a minha mãe fala palestra. Ah, minha filha dá uma palestra. Não, porque não passou num concurso, o que você faz? Mas você sabe que a gente até assim, no mercado, a gente ainda samba um pouco pra explicar. Porque, assim, acho que o jeito simples, que as pessoas entendem bem rápido a Mesa é uma consultoria que é muito focada em fazer, né? Então, assim, o lugar onde a gente olha é ser capaz de construir uma solução. Só que a gente também tem, ao mesmo tempo, um formato muito forte, né? Então, é sempre em 5 dias, o que nos coloca perto de um universo, assim, né? Dos workshops, dos sprints, do design thinking. Então, né, eu diria, outro jeito de explicar o que é a Mesa é um sprint, certo? Né, você trabalha 5 dias, tem que entregar alguma coisa. Mas o lugar da onde a gente nasceu e para onde, assim, quando eu tenho tempo, o que eu gosto mesmo de explicar é que a gente está tentando fazer trabalho. Assim, o lugar onde a gente vem é como o trabalho pode ser o melhor que ele pode ser. Então, assim, qual é o melhor jeito de trabalhar? E pra gente, o melhor jeito de trabalhar é se você tiver um objetivo muito claro, muito concreto, e se você tiver num grupo que tenha 100% do conhecimento e 100% das habilidades que você precisa do seu lado. Então, a gente fala, cara, numa mesa, assim, tudo que você precisa tem que estar a uma cadeira de distância ou a uma janelinha de distância, agora no formato remoto. Claro. Então, esse é da onde a gente nasce, assim, quando a Mesa nasceu. Eu nem sabia que existia o universo, por exemplo, de workshops corporativos. Eu sou jornalista de formação. Assim, realmente desconhecia que isso... E aí, eu lembro de chegar, a primeira vez que a gente foi falar com uma empresa, assim, que foi Natura, depois de 1 ano e meio que a gente já fazia mesas, assim, que, né, foi quando a gente foi vender para o mercado. E é isso, assim, eles compravam um monte de workshop, né? As empresas compravam um monte de workshop. E a gente era essa coisa que, assim, é um workshop. Só que, cara... Ele te encaixa nessa linha aí do seu custo, dos seus gastos, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente era, assim, um workshop que queria trazer o que a gente faz, né? Quando a gente monta times, a gente é muito, muito pragmático e agnóstico. Então, eu deixo o problema me dizer quem é o time que ele precisa. Então, às vezes, um problema... Por exemplo, o departamento de inovação vinha falar com a gente, falava, a gente tem um problema aqui, esse aqui. Daí, quando a gente voltava com a proposta da Mesa, esse problema precisa do tomador de decisão de longo prazo da sua organização. Daí a pessoa falava, não, mas esse é meu CEO. Eu falava, então a gente precisa do seu CEO. Sim. Aí o cara do departamento de inovação falava, não, impossível. Meu Deus! Impossível, 5 dias, meu CEO. E pra gente isso é inegociável. Então, quando essa situação acontece, a gente fala, bom, então a gente não pode fazer a mesa. E o que, assim, acho que é importante você entender que não é que eu não posso resolver esse problema sem o seu CEO. É que este problema não pode ser resolvido sem o seu CEO. Você nunca vai resolver esse problema sem. Então, esse lugar da gente ser muito pragmático, muito agnóstico, de falar assim, cara, eu tô aqui para resolver um problema, né? Assim, eu tô aqui para te entregar uma solução concreta, desenhada, que você pode começar a implementar na segunda-feira. Nos fez, assim, né, faz com que a gente olhe desse jeito. Não importa
quem me trouxe é o departamento de inovação. O problema precisa do CEO, então eu preciso que sente o CEO. E aí, isso você faz com que, de repente, as pessoas que passam por uma mesa, né, o que elas percebem é assim, cara, se eu trouxer as pessoas certas e se eu tiver um objetivo muito concreto, você trabalha de um jeito que você nunca trabalhou antes. E elas saem, e aí tem essa coisa assim, né, que a gente na mesa é muito focado em resultado mesmo, mas porque a gente acredita que os seres humanos gostam mais de trabalho quando tem muito resultado. Então, o tipo de sentimento que as pessoas saem da mesa é um negócio muito transformador. Perfeito. Porque no mundo do trabalho, né, nas últimas décadas, a gente foi construindo uma coisa tão processual, que você fica tão distante, assim, do resultado final, você fica tão longe desse senso de autoria ou de aventura mesmo, né? Que trabalho, cara, é aventura, assim... Tem esse mundo para construir, tem esse problema para resolver, tem essa... Só que as pessoas foram processualizando num ponto que você desconecta com o trabalho. Então, a mesa faz com que as pessoas se conectem com o trabalho de um jeito que, assim, elas saem realmente transformadas. Eu acho que, né, assim, a gente fala... É muito comum, assim, a gente fazer uma mesa para um cliente e, na sequência, a próxima ligação é do RH. E o RH falando assim, não, preciso fazer para toda essa empresa. O que você fez com meus 6 executivos? Tem um tanto de problema aqui que a gente não fez mesa ainda. Terapia que você fez aqui com essa turma. Com essa turma. Mas é interessante, porque o RH vem um pouco com essa pegada da terapia, tá? Então, assim, eu tinha 6 executivos, voltaram super engajados, assim, cara, problemas de hierarquia que a gente tinha, que tem décadas que eu tô tentando resolver, se fulano não se dá bem com fulano, de repente eles voltam super conectados. E aí o RH, né, normalmente pede uma mesa, assim, cultural. E a gente sempre fala... Bom, o único jeito de você fazer isso para toda a sua empresa é me traz o maior desafio de negócio, põe as pessoas para resolver juntas. Quando elas resolverem de verdade, a sensação que um ser humano tem quando uma coisa não existia, agora existe. Então, assim, você tinha um problema, agora você tem uma solução concreta na sua frente que você pode começar a implementar. É a maior recompensa que a gente tira do trabalho, né? Eu costumo dizer assim, não é à toa que... quase todas as religiões do mundo têm essa ideia de que Deus é criador. Essa coisa de que, assim, não existia, agora existe... É muito poderosa. É a coisa mais poderosa que a gente pode tirar do trabalho. Não, e posso falar por experiência própria. Já tive o prazer de participar de algumas mesas, mas é uma sensação, assim, de ter um desafio grande... E aquela sensação inicial de... Ai, meu Deus, não vou dar conta. Será que é isso? Eu falo que é síndrome do impostor. Ai, meu Deus, meu dia estar aqui não faz sentido porque eu não consigo fazer o que eles estão pedindo. E no último dia, eu falo, cara, entregamos e tá foda, sabe? Tá muito bem feito. E aí dá um orgulho, né? E é muito gratificante. Aí você ali, você respeita muito quem tá em torno de você porque você chegou junto, né? É uma mudança muito interessante, que é uma metodologia aqui de educação, que a gente conversou bastante de educação lá atrás, né? Que não é tão comum. A Singularity também traz um pouco essa energia. Nem traz mais porque eles pararam a parte de impacto, eu acho. Mas trazia muito essa energia de... Puta, pega um grande problema, encara de frente, se põe disponível para resolver e fica orgulhoso do resultado. Assim. Isso é um processo transformador, assim. Eu sou fã, né? Você sabe. A gente, essa coisa, assim, quando a gente começou, inclusive, a gente achava que estava construindo uma escola, né? Assim, era a ideia de que... Porque, até por isso eu falo assim, né, dá para explicar a gente como uma consultoria, porque se você olhar os nossos clientes e com quem a gente está, muitas vezes, disputando, né, o problema... É com umas grandes consultorias, né? O modelo de negócio, tudo isso parece muito com essa turma. Exato. A forma de cobrança. Exatamente, e até, desenhos de times, né? Enfim. Mas a gente nasce desse outro lugar que é assim. Eu lembro de... Eu sou jornalista de formação e aí um momento eu falei, cara, eu amo trabalhar. Eu sempre amei trabalhar. Esse universo, assim, da produção, de fazer as coisas, né? E daí, uma hora eu falo, cara, vamos fazer mais... Assim, essa conexão com o trabalho, esse trabalho muito legal. Por que eu gosto tanto? Porque, eu tive a sorte de estar em lugares que normalmente eu estava rodeada de gente que eu precisava. Porque também tem essa ideia, assim... Não é pessoas brilhantes. Hoje em dia, nem uso mais, que era um termo que eu até usava já no passado. Eu nem uso mais, porque, assim, todo mundo é brilhante, entendeu? Assim, realmente, eu acho que todo ser humano... sabe fazer alguma coisa bem, né? Muito bem. Só que você precisa... É isso, você tem que trazer pro seu time a pessoa que você precisa. E é muitíssimo comum no universo de trabalho mais, né, tradicional, você tá numa reunião com um monte de gente que você não precisa. A pessoa não devia estar lá, então ela tá no celular checando, ela tá fazendo um negócio. Aí as pessoas acham que isso é inócuo, assim, que a gente fala, cara, você acha que isso não tá afetando? Uma pessoa num ambiente de trabalho que tá checando o celular, que tá, né, demonstrando claramente pros outros que ela não devia estar ali, o tanto de energia que ela tira do time, o tanto que ela muda completamente o ambiente. Não, e também essa pessoa, putz, podia ter sido um e-mail, por que eu tô aqui? É muito ruim também. Muito ruim, A prova né? disso, assim, a vida corporativa, eu já passei por isso, assim.
eventualmente, você vai numa reunião que ninguém vai. Já passei por isso umas 2 vezes. Não, é um comitê de não sei o quê, pra analisar não sei o quê, ninguém vai. Tá tão evidente que ninguém tá muito preocupado com esse assunto que ninguém foi. Cara, isso é o ápice da coisa. Fica sozinho, era estagiário. Falei, beleza. Achei que era pra Acho que é comigo, então. Pode ser. Reunião do Pedro, mas desculpa. Mas perfeito, é isso. Eu tava falando essa coisa assim, que no começo a gente... E aí, era isso que eu tava olhando assim, cara, vamos fazer as pessoas aprenderem. Porque é isso, quando a gente nasceu, era uma ideia assim, você vai lá no TED, por exemplo, você ouve uma pessoa falar, ou aqui mesmo a gente conversando, e você fica muito inspirado, né? Você aprende num nível, porque aquilo te dá informação e você fica muito inspirado. Agora, se você trabalha com uma pessoa, o tanto que você aprende, se você constrói uma coisa junto... Então, era dali que a gente tava, né, assim, nasceu. E esse formato de mesa, que a gente ainda faz, e hoje em dia até chama de mesas de artistas, porque normalmente a gente liga para alguém que a gente acha muito brilhante, assim, no que faz, e fala, cara, me traz um desafio, um projeto, um problema, e eu vou te dar um time para resolver, e o tempo e o time para resolver esse desafio. E as pessoas pagam para participar, porque elas estão pagando, é como se fosse um curso, certo? Sim. Só que elas estão pagando para trabalhar. Sim. E isso fez com que a gente entenda... É um modelo muito, muito doido, assim, porque dá um tilt na cabeça. Assim, não, mas eu tô pagando pra trabalhar. E todo mundo, quando você sai da mesa, todo mundo tá felizão que pagou. Porque você fala, cara, isso é o melhor... Isso é um MBA. É um MBA. Só que, assim, pra vender, você tem... E aí, você tem que convencer num lugar muito assim, não, você vai trabalhar, você vai pagar. E aí, a gente foi aprendendo, eu falo, cara, ter ficado 1 ano e meio só nesse modelo, em que a gente só vendia cadeira, imagina. Você começou só vendendo cadeira. Só 1 ano e meio. E o mercado, logo depois da mesa número 1, uma empresa veio falar com a gente, falou que eu queria comprar uma mesa. E eu tava numa reunião, e foi uma reunião super importante da minha vida, assim, porque foi um momento que eu falei pro cara, né, assim, sentada assim num café, eu falei, o que você tá comprando? Porque eu nem sei o que eu tô vendendo. Maravilhosa. Porque era uma ideia ainda, né? E eu tive muita certeza nessa reunião que se eu começasse a vender, eu ia começar a entregar o que o mercado comprava em 2011. Que, assim, não tinha nem design thinking no Brasil ainda, entendeu? Assim, tava começando a moda do design thinking. Vou te interromper, só pra voltar. Talvez as pessoas que não conhecem a mesa. Eu participei do Mesa 1, tenho muito orgulho, tá? Mesa 1, tava lá. Maravilhoso. Que era esse que a gente comprava pra estar lá. E o primeiro foi com o Casey Cavallo, que é o fundador da Good Magazine, seu amigo, e que eu era admiradora profunda. Mas, na verdade, essa já é a mesa 5, cara. Não vem não, que você falava que era a primeira da Casey. Era a primeira do Casey, no caso. Chateada, não, gente. Corta isso, Vitor, não deixa. Não deixa. Tô brincando. Não, do Casey, maravilhoso. Casey, até hoje, líder de mesa, muito próximo. Não, então tô chateada, porque eu achava que eu podia ser o número 1. Tá bom, foi o número 5, mas a lógica, só pra explicar, o Casey trouxe lá um problema, ele tinha um desafio X na época pra Good, que era digitalizar os produtos. E eu lembro que a experiência ainda é assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, ele trouxe um problema, ele era um cara extremamente admirado pelo mercado, de jornalistas e pessoas que trabalhavam com propósito, negócios de impacto, que era o meu caso. E aí ele apresentou esse problema na primeira noite pra gente, e era um problema enorme. E aí a gente saiu dali e foi convidar as pessoas pra participar do lançamento da solução. Que ia ser no MIS aqui em São Paulo, na sexta-feira. Na terça. A gente fazia de quinta a terça. Era de quinta, isso, de quinta a terça. Na quinta ia ser lançado na terça. E daí você começa a convidar as pessoas sem saber, né? Pra um evento no MIS, tipo assim, 200 pessoas, que você nem sabe ainda o que você vai entregar. Então era uma pessoa incrível, eu acho que tem que ter essa dimensão que é melhor. Uma pessoa incrível, extremamente respeitada. Ele trouxe o time de programação dele também. Ele é editor de uma revista muito famosa. A Good Magazine é tipo a Fast Company. Perfeito. Tá nesse patamar. Ele é gringo e era uma pessoa pra gente distante. A gente tinha muita vontade de conhecer esse tipo de conteúdo de revista. Era um cara super admirado. Então, trabalhar com ele já seria incrível. Ter ele sentado aqui do meu lado, aqui, mexe aqui, corrige aqui, já era incrível. A Bárbara também tem essa visão, tá? Era incrível estar trabalhando com ela. E aí, montaram um time de pessoas que eu também era super admiradora. Na época, eu acho que tava a Carla da Box, tinha um monte de gente. Carol Romano. Seixas, era um monte de gente que a gente admirava do mercado, que trabalhava em concorrentes, digamos assim, que a gente não sentaria na mesa para trabalhar junto com facilidade. Para resolver esse problema. E passamos aí eu quase não dormi essa semana, obviamente, porque eu tinha uma apresentação para fazer no MIS, para minha lista de contatos. Isso é muito doido, né? É muito isso. Porque, assim, aí também, coisas que a gente aprendeu fazendo esse formato.
Raramente dinheiro é o problema. Raramente o dinheiro é um problema de uma solução. Principalmente nesse caso que a gente tem o time certo, né? Assim, quando você deixa o problema te dizer quem são as pessoas que você precisa, essas pessoas vão ter a rede que você precisa para fazer a sua solução. Sim. Eu lembro a Gabriela Agostini, não sei se vocês conhecem, do Olab, ela me falou isso uma vez, ela tava muito do movimento dos Makerspace no Brasil, e ela tinha um Makerspace, ela falava, não, assim, máquina é a última coisa que você precisa comprar, porque assim, se você tem a rede, se você conhece o cara que tem a máquina no outro espaço, você vai usar aquela máquina, entendeu? Então, assim, não é muito mais importante você conseguir construir a programação, assim, você conseguir construir a rede das coisas do que a estrutura em si, entendeu? Assim, você saber chegar... O capital humano é o capital mais escasso e difícil de juntar. Não sei se não escasso, não tá, mas difícil de juntar, acho que você quis dizer. E também difícil, assim, porque a gente não põe a nossa cabeça pra pensar desse jeito. Mas assim, se você começa a pensar como, né, a gente faz na mesa, que é, cara, eu posso chegar em qualquer pessoa. Eu posso ligar pra qualquer pessoa e falar, eu tenho esse problema precisa do conhecimento que você tem. E se for verdade, se você de fato tem aquele conhecimento e aquele problema precisa do seu conhecimento, a sua tendência é dizer sim. A gente liga pra pessoa, então assim, o CEO de Elo 7 pra vir trabalhar com a Salve, uma startup nova de maquiagem que vai ser lançado. A pessoa da Natura para trabalhar com Gerdau. A pessoa de... Assim, a gente faz isso o tempo... Entendi. Só que a gente tem uma... Né, normalmente as pessoas têm uma trava de falar, não posso fazer isso. Só que no momento que você faz isso... Essas pessoas têm toda a rede que você precisa. São 2 ligações, assim, que te destravam. Né? Então, eu falo, dinheiro não é o problema. Claro, né? Dinheiro é um componente importante. Mas tem muitas outras coisas que, às vezes, você tendo todo o dinheiro do mundo, você não consegue resolver se você não tiver a rede. Se você não tiver... E eu lembro essa mesa do Casey, contei tudo isso para falar... Porque eu lembro disso, assim, a gente gastou... quase nada mesmo. E a gente... Não, a gente chegou a fazer piloto mesmo na rua dos protótipos físicos e software. Então, foi os dois. Exato. Né? A gente fez tecnologia, a gente fez intervenções urbanas, a gente fez uma apresentação no MIS para 200 pessoas. E assim, eu lembro de olhar e falar, cara, gastamos pouco, entendeu? Assim, o budget não era... porque tem um budget mesmo. Além de tudo, senta na mesa. O problema e o budget. Senta mesmo. Tem um limite. Bom. Não, mas aí é legal, só pra entender. Tinha esse formato que as pessoas, então, compravam cadeiras, ou enfim... Até na época eu tava no Porvir e o Porvir bancou pra eu ir e falou, não, vai, porque a gente entender como é que a Good tá se posicionando, porque a gente tinha esse posicionamento também de impacto que fazia sentido. E aí vocês passaram convidando pessoas incríveis, eu acho que vale contar. Cita alguns nomes dessa primeira leva aí de artistas que você chama, de criativos. Cara, a gente trabalhou, o Anthony Burrell, que é um cara que eu admiro muito, que é engraçado, era de universos muito diferentes. O Anthony, ele entendeu, é um cara que faz pôster com mensagens. E elas são muito simples, muito simples. Ele tem um muito famoso que... ele é um cara inglês, então é Work Hard and Be Nice to People. Que até a gente fez a versão, quando ele veio para o Brasil, a gente fez o Trabalho Duro Seja Legal com as pessoas. E o que ele tinha... Então, qual que era a lógica? Assim, cara, o Anthony, ele consegue fazer um pôster, chamar muito a atenção num mar de mensagens, assim, que você não aguenta mais ler nada. E aí ele te fala uma frase que é muito simples. E aí, o tipo de aprendizado que gera é assim, você começa a trabalhar com esse cara. Aí, uma hora... tá fazendo um monte de pôster e tal, uma hora ele olha e fala, isso aqui tá tudo errado. Aí, ele mesmo nem sabe, porque, esse cara não é um professor, ele é um artista. Não tem uma metodologia pronta. Aí ele fala, tá tudo errado. Você fala, por quê? Aí você começa a falar, assim, aí até tem essa frase maravilhosa do Anthony, uma hora na mesa dele, que ele fala, se você tem que sublinhar ou negritar uma palavra, então ela não é a palavra certa. Então, você trabalha aí pra você achar a palavra certa. Que era o que ele fazia. Ele, tipo assim, ele chega em pôsteres que tem 4 palavras e que você fala... Você tem que usar uma segunda linguagem pra explicar, pra reforçar a força da palavra, você não tá falando a linguagem certa. Então, você me acha uma palavra. Então, é esse tipo de aprendizado que a mesa gerava. Então, o Anthony, o Casey da Good, a gente trouxe o José Cabasso, que hoje é um cara que tá até na Adidas, mas estava na Nike na época. O cara que, assim, era diretor criativo global de produtos Nike. O cara, assim, desenhava que tipo de universo a Nike ia estar produzindo daqui a 5 anos.
Quem mais? A Aida Benedetto, que é uma designer de games e de experiências muito incrível. Que, enfim... teve os celebres, teve o Kobe Bryant, né? Kobe Bryant, a gente fez uma... É que o Kobe é uma mesa um pouco diferente, porque foi uma mesa em que o Kobe um dia veio no Jogador Brasil. Jogador de basquete, pra quem tá ouvindo, que morreu aquele mesmo, né? Aquele mesmo, só pra da NBA. Os maiores de todos os tempos, Los Lakers, enfim. Essa foi uma mesa que você fala, cara, esse foi o dia que você vê, assim, o que é uma aura, né? O que é a pessoa seu irmão. O Felipe Soalheiro, vou deixar registrado que é o cara dos esportes. Deve ter infartado, só lembrando dele. Foi bem especial mesmo, cara. Mas é isso, então a gente fez... Mas o Kobe já é... Porque, enfim, aí é um modelo... O Kobe um dia falou essa história... Falou com o Lourenço, que é o fundador da Mandala. E aí a gente montou um time e trabalhou pro Kobe. E era um projeto de educação. Ninguém pagou nada nesse caso aí. A gente teria pagado milhões. Mas enfim. Mas isso é que eu lembrei. Teve do Cyborg, que eu fui ver o lançamento Neil também. Harpson, do Neil Harpson. Que é aquele que tem... Gente, ele tem uma anteninha que lê cor, né? E ele escuta a onda sonora e fala a cor, porque ele não só enxerga cinza e branco, né? Exatamente. Cara, ele é demais, porque a pessoa futurista gosta dos ciborgues. Busca ele no Instagram. Neil Harpson. Eu acho também, gente, adoro essa mesa. Enfim, podia ficar aí contra... Era isso, a gente fazia só para as pessoas entenderem o tamanho dos problemas. É só porque eu acho que tem essa dimensão. Por isso que eu acho maldade de chamar de workshop. Eu sempre achei, assim, eu nem sabia que podia chamar de workshop. E era isso, eu tava falando assim, cara, vamos resolver problema, vamos construir coisas. A pessoa tem um problema, vamos resolver. Mas a gente já sabia, aí entrando no papo de negócio mesmo, assim, na mesa 1, depois da mesa 1, eu sabia que não tinha modelo de negócio. Que é o grande problema da educação no mundo inteiro, né? Como você ganha dinheiro? Ou você põe muito aluno em sala de aula, o que não funciona para a mesa, porque você precisa de um grupo que tenha tudo que você precisa e só o que você precisa. Ou você cobra muito caro o ticket, que é, né? Que as universidades fazem. Só que a gente tem um problema, porque as pessoas tinham que pagar, mas por exemplo, o Neil Harpson, o problema que ele trouxe pra gente é que ele queria criar um aparelho para o dente, que ele pudesse implantar no dente, que ele pudesse se comunicar em código Morse com a companheira dele. Então, era telepatia, assim, uma ideia de como que se comunica por telepatia. Então, precisava de um cirurgião dentista nessa mesa. E aí, o cara tem que pagar, o cara tem que ser excelente e ele tem que querer pagar. Então, não poderia ser um ticket, tipo assim, altíssimo, né? Perfeito. Não é... Assim, né? É um valor razoavelmente alto a mesa de artista, que custa, assim... A última que a gente fez foi nos Estados Unidos, foi $1.800. Aqui no Brasil, a gente sempre cobrou, assim, por volta de R$2.500, assim. Pô, já é muito caro. Pagando pra trabalhar, na teoria, né? Numa visão tacanha, isso. Só que, assim... É isso, não dá pra cobrar mais, entendeu? Senão você fica mais exclusivo, assim, excludente, né? A gente, nesse formato, sempre deu muitas bolsas também. A gente sempre teve essa preocupação de garantir. Até porque a gente estava trazendo um cara de fora do Brasil, na maior parte desses casos. E aí, tem uma coisa, né? O cuidado da pessoa conhecer o Brasil e não só a Suécia do Brasil, né? Que são duas coisas muito diferentes. Uma coisa que eu sempre me preocupei. Mas não tinha modelo de negócio. Só que, aí, fomos nessa reunião. Esses caras queriam comprar uma mesa. Eu falei... O que vocês estão comprando? O que vocês estão comprando? Não sei nem o que eu tô vendendo. E aí, nesse momento, eu entendi que eu ia ganhar nenhum dinheiro mesmo. Então, essas mesas, elas dão, tipo assim... Acho que a que deu mais dinheiro... Porque sempre foi assim, gasta todo o dinheiro. É quase crowdsourcing, entendeu? Perfeito. É quase financiamento coletivo. Você paga a vinda do cara, o projeto. Exato, era meio isso. Então, assim, eu lembro que aqui sobrou muito dinheiro, que sobrou R$300 numa mesa que a gente... Caramba. Tava rica, tava resolvida. Que, por exemplo, lá do Casey, pô, tava sobrando, né? Não gastamos tanto dinheiro. Aí, fizemos uma festa no Misa, aí compramos cerveja, entendeu? Aí você fazer a festa ser melhor do que que era importante pra gente também, né? De se posicionar. A gente tava começando, a gente queria que as pessoas conhecessem a gente. E aí, só que eu sabia que em algum momento a gente ia vender para o mercado, assim, que eu ia, né, deixar, então, as sair pessoas... do B2C para o B2B. Exato. Esse trem que resolve problema, resolver problema, a tem um preço no mercado. Funciona. Então, Exato. é isso, né? Simples assim. É uma aí, como vender, eu não sei, mas é isso, né? Esse trem aqui resolve o problema. Essa sua resposta responde sua primeira pergunta, que é como eu explico para as tias? Eu tenho um trem aqui que resolve problema. Se tem um problema grande, você pode trazer, a gente pode ver se está pra fazer ou não, mas... Exatamente, eu tenho um trem aqui que resolve problema. Não é um martelo que resolve um problema só, é um negócio um pouco mais... Resolve vários tipos de problemas diferentes, mas... Você sabe que tem uma história muito boa, que logo no começo, assim, eu lembro que eu estava conversando com a Débora da AM da Inexplorato, e ela me falou, mas esse negócio aí resolve qualquer problema, E eu falei,
Cara, qualquer problema? Não, acho que assim, problema de odonto, a gente não resolve. Daí fizemos a mesa do Neil Harbison, resolvemos um problema de odonto. Então, câncer ainda não. Hoje eu falo... Cara, eu acho que assim, se a gente quisesse... por exemplo, o que é, né? Um problema do ponto de vista resolver o câncer, acho difícil, tá? Assim, a gente não... Tem uma coisa que é o método mesa, é o melhor método que eu conheço para resolver problemas que tem um dono de problema. Entendi. O que parece, né, assim, é imenso, assim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O impacto socioambiental tem esse desafio. Tem esse desafio. Achar problema tem dono, outros que não tem. Não tem dono. Então, por exemplo, a gente faz mesas pro bono todas as vezes que alguém... Não, essa é uma bela explicação pro desafio dos empreendedores de negócio de impacto. Sim. Se o problema não tem dono, é difícil achar modelagem de Marília, negócio. Eu falei, ó. Que a gente conversa com vários empreendedores de impacto aqui nesse desafio de achar modelagem de negócio. Se você não tem um dono desse problema, você não vai bancar. É difícil achar um modelo. Ninguém tá disposto a pagar pra acabar com esse problema. É um bom jeito. O dono, bota esse corte paga, aí. Né? É que tem... só que aí tem momentos que você encontra um tipo de corte mesmo. Então, por exemplo, quando você fala a história do câncer. Pô, mas se for um diretor de um hospital que acabou de né, assim, manipular uma nova fórmula e precisa saber como fazer com que essa fórmula chegue mais rápido em vários hospitais do país, ele tem um problema. Assim, ele vira o dono do problema, entendeu? Então, e um pedaço de um problema é um pedaço gigante. de um problema, Você exato. Mas você assim, foca. A coisa nem é tanto o foco, porque... né, assim, aquecimento global. Você poderia falar, então vamos pegar um foco aqui. Mas esse foco precisa ter dono. Né, nessa lógica de resolver problema, acho que da ciência de resolver problema é isso. Problema sem dono não é resolvido. Não é resolvido mesmo, entendeu? A gente fica patinando nele. Nossa. Que aprendizado. A tragédia dos comuns é o nome disso na economia, tá legal? Quem quiser pesquisar esse assunto, que legal. É um nome em inglês, né? Tragedy of the Commons. Tá? Dos problemas que são de todo mundo, ninguém resolve nunca. Tá? Tem vários experimentos em relação a isso. Estado versus ONG versus empresa, enfim. Mas é um tema legal de olhar. É isso, enfim, é duro, porque e todas as vezes que alguém tem um problema que é de muito impacto, um problema social grande, e nos traz com um dono de problema, a gente diz sim para mesas pro bono, entendeu? Assim, se legal, você realmente... Perfeito. Porque, assim, também volta um pouco nessa coisa que a gente acredita. O que a gente quer é criar uma solução que vai ser implementada. Que é muito diferente. Da frustração, se não rodar, não tem graça. Pra gente, imagina, eu parei a sua agenda para gerir a agenda dessas pessoas que têm a vida super atribulada no mundo, que tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, para ficar 5 dias trabalhando em cima de uma coisa que não vai pro mundo, pra gente é muito... A gente, inclusive, avalia fracasso a partir dessa perspectiva. Então, nesse lugar, a gente é bem diferente das grandes consultorias. Bem mais eficiente, eu diria, né? Porque a última coisa que a gente quer é entregar um calhamaço de recomendações muito grande. Que ninguém consegue implementar. Que é muito comum, porque... Né, de novo, quando você está fazendo uma recomendação ideal, né, que tá certo, acho que tem por mercado para todo mundo, tá tudo certo, vamos olhar qual é a recomendação ideal. Mas a recomendação ideal, ela tá longe de ser a mais implementada, mais implementável, né? Você tem uma realidade daquele organismo para quem está resolvendo aquele problema. E aí, por exemplo, é por isso que a gente jamais, né, quando eu falo, a gente monta um time que tenha 100% do conhecimento, 100% das habilidades que a gente precisa, é de dentro e de fora, né? Assim, é bem agnóstico, tipo assim, vou deixar... Às vezes é o CEO com o cara que acabou de chegar no departamento de logística, porque é o cara que recebeu a incumbência de revolucionar o departamento de logística dessa empresa. O cara incrivelmente menos sênior do que o CEO e preciso dos dois igual numa mesa. E também, assim, vou chamar um cara de uma outra empresa que revolucionou a logística nos últimos 10 anos. E aí é isso, a gente olha de um jeito muito... Enfim. Não, mas vamos lá, mas aí você estava contando, começa a ter essa demanda de empresas, e você fala, preciso criar um produto para empresas. Boa. O que é que vocês criam? Como é que me faz essa transição? De vez de eu ir lá, Mariana, pagar para participar, ou pedir para alguém me bancar para ir, agora eu sou convidada a ir e recebo por isso. Isso é maravilhoso também. Maravilhoso. Como é que é esse processo? Aí foi isso. Eu fui um dia numa reunião com Natura, que foi nosso primeiro cliente. Eles tinham um problema. Eu voltei, assim, eu lembro direitinho do primeiro orçamento. Porque, assim, eu não tinha a menor ideia, entendeu? Eu sou jornalista, né, pessoal, de formação. Dinheiro não é exatamente o lugar onde... Excel era um negócio desconfortável. Apesar de que, sou filha de empreendedores, eu acho que faz muita diferença mesmo, né? Ter crescido numa casa onde
pô, se fala de dinheiro, se entende a importância da estrutura, né? De estruturar as coisas, assim. Eu sempre falo, cara, é muita... Pessoal aí que acha um papo de dinheiro, um papo, né? Assim, ai, não gosto de falar de dinheiro. Muito privilégio, né? Você poder não gostar de falar de dinheiro. Não precisa lidar com isso, é muito privilégio, também acho. Sim, só sobra se você... Se tem, entendeu? Assim, só dá pra ser assim se tem muito dinheiro em abundância. Aí você pode fingir que você não liga pra dinheiro. Porque, no fundo, você liga, entendeu? Alguém vai cuidar do seu dinheiro. Alguém vai cuidar disso. Eu sou o Messi, beleza. Então, alguém cuida do dinheiro do Messi. Pode ser que ele não olhe, mas alguém olha o dinheiro do Messi. Exato, né? Então, ele vai jogar bola e ganha dinheiro pra turma. Então, eu tinha um pouco esse radar. Mas eu lembro de voltar da reunião na Natura e assim, abrir ali um Excel... E não ter a menor ideia de quanto cobra para esse trabalho que a gente ia fazer. Porque, como que, né, assim, a gente tem discussões, pô, a gente deveria cobrar em cima do sucesso das coisas que a gente faz, modelo que eu adoro, proponho sempre, os clientes sempre saem fora no final. É um ótimo argumento de venda, é engraçado, porque de fato, assim... alinhamento de interesses, né? Qualquer cliente que chegar e falar, cara, eu não vou te pagar antes da mesa, eu vou te pagar uma taxa de sucesso em cima do que eu vou fazer, eu vou dizer sim agora. Mas tem duas coisas. Um, é difícil de estruturar, porque as empresas muito grandes, né? Como é que bota isso no contrato? As multinacionais, assim, não tem... Nem é contrato, é isso. Tipo assim, imagina você fazer um contrato desse com Nestlé, com Coca-Cola, assim, os caras nem falam, não. E não tem quase fluxo, sabe? Tipo assim, você não... Enfim, o fluxo que tem você contrata, tem esse orçamento, contrata uma consultoria e vai lá. É o quê? Então... Muitas vezes, mas é um bom argumento de venda, né? O cara fica... Não, se ela tá acreditando tanto, e a gente, de fato, faria feliz. Mas foi isso. Então, a gente voltou e falou, cara, tem que cobrar. Quanto que eu vou pagar? Aí as pessoas pagavam um tanto de dinheiro. Quanto que eu vou pagar? Até hoje, a gente usa a lógica de pagamento das pessoas que a gente traz. É uma lógica fundada ali em 2013, que é, quanto é um salário excelente por mês no Brasil, né? Aí, excelente também é muito complexo, porque tem um monte de gente aí... Não é o do Neymar. Exato. Não é o do Neymar, não é o dos grandes executivos. Eu falo... A gente traz grandes executivos e eu falo esse argumento pra eles, falando assim, cara, eu sei que você ganha muito mais, mas assim... Esse é um desvio da economia, o fato de que você ganha muito mais, entendeu? Sim. Eu tenho certeza, eu tô bem tranquila que esse tanto que eu te pago é um tanto excelente. E a galera vem, porque também, de fato, assim, numa mesa você aprende tanto. De novo, é um MBA, né? Nesse caso, você tá recebendo e você tá trabalhando com pessoas que você... para resolver um problema que te interessa, porque a pessoa só diz sim para parar 5 dias da vida dela. Quando resolver aquele problema, também vai ensiná-la de coisas importantes para ela, como você falou. Sim. Quando você veio para fazer a mesa da Good, porque você queria ver. Ou da UOL, quando a gente fez a da UOL também, que era a mesa tripla, que foi incrível participar. Além de receber, tava ali um monte de gente incrível, pensando coisas que eu acredito. Enfim. Exato. Mas eu acho que vale explicar esse modelo. Então, o que muda você tem a equipe da empresa, a mesa passa a ser composta pelo problema da empresa e a equipe que necessária internamente para participar. Isso. E você convida profissionais de outras empresas. Isso. Ou, enfim, ou empreendedores ou qualquer coisa, artistas, que recebem para apoiar aquela solução daquela empresa. Para participar 5 dias inteiros, presença total, sem celular. Eu quero entrar nesses rituais, presença que são total, legais. Né? Isso é caro. Total. Mas eu acho também, eu tenho curiosidade de como é que vocês conseguiram chegar nesse blend. Que eu vou trazer alguém de talvez potenciais concorrentes, outras empresas. Vou parar a hora de gente que tem carteira assinada. Porque tudo bem, eu empreendo, eu sou dona do meu negócio. Parar, tudo bem. Eu não imagino que uma pessoa que trabalha numa empresa fala, olha, eu vou ali trabalhar 5 dias para outra empresa e já volto. Deve ser difícil. Eu acho interessante como menos difícil do que... Então, assim, como a gente chegou? Eu acho que se eu não fosse jornalista... a mesa não existiria. Isso não é uma coisa que eu entendia antes, né? Hoje, olhando, eu falo, cara, é edição pura isso aqui que a gente faz. Se eu não fosse uma editora de revistas, né, assim, de formação, talvez eu nunca tivesse desenhado as revistas que você editou também, só pra gente... Eu trabalhei na Super Interessante, muito tempo, várias... Assim, a Super, o que eu fazia? Pô, você pega um grande tema e eu passava 3 meses falando com um monte de gente. Pô, era bom, adorava. Era maravilhoso. Moleque. Não, o dia que eu conheci o Denis, também foi igual conhecer o Neymar. Ele era editor. Exato, meu chefe, meu primeiro editor ali na Super, logo que eu cheguei, minha primeira matéria foi com ele. Eu fiz uma apuração para uma matéria que o Denis escreveu. Cara, e é isso, aí a gente conversava com muita gente. E aí a lógica, pra mim sempre foi,
se eu posso ligar para qualquer pessoa no mundo para conversar com eles, e eu pessoalmente sempre tive essa coisa de gostar muito do mundo, assim. Eu sempre... Então, desde a Super, assim, minhas matérias tinham entrevistados de todos os lugares do mundo. Muito mais do que os meus pares, né? Eu tinha uma Você quase fez jornalismo internacional. Que eu fiz também, mas é isso, esse desejo de exato, ver de ver o mundo. Então, eu lembro que, assim... Eu lembro uma matéria, uma notinha que era um... E se maconha fosse legalizada? Cara, aí eu falei, vou falar com pautas os do caras... da Super, né? Vou falar com os caras todos do mundo. Não era um momento ainda que tava, né, um boom dessa indústria, mas eu falei com muita gente no mundo inteiro. Não tinha, pra mim... É isso, não fazia sentido falar só com os pesquisadores brasileiros. Sim. Enfim. Então, mas a mesa era isso. Pau de pegar o telefone e ligar pra quem fosse. E agora eu faço a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa pra pessoa pra vir trabalhar com a gente. Aí, coisas importantes de entender, assim. As pessoas tendem a dizer mais sim do que você pensa. Então, quando você fala assim, cara, o cara vai parar 5 dias... Claro, tem empresas que já tem uma coisa de contrato, assim, né? Tem algumas empresas que são muito duras com a exclusividade dos funcionários. Eu, pessoalmente, acho uma bobagem. Porque eu nunca vi, me pode trazer... A gente tem 200, estamos fazendo essa semana a mesa de número 230. Assim, pode perguntar 100% das pessoas que passaram uma mesa se elas acham que elas ganharam mais ou elas deixaram mais. Sim. Mesmo as pessoas que deixam muito, né? Que, tipo assim, são definidoras pro resultado e tal... Elas ganharam muito mais. Então, Perfeito. Você volta pro seu trabalho, assim... Eu acho que um líder de pessoas, né? De um time que não... Eu acho bizarro você falar, não vou te deixar fazer uma mesa. Um convite pra uma semana na Harvard Business School com o cara mais legal da Harvard. Entendeu? De um assunto que é... Posso ir? Cara, convite. Exato. Por favor, posso ir. Eu acho mesmo, né? Então, muita gente... E aí as pessoas também percebem. Então, quem tem emprego fixo, sei lá, às vezes tira férias. Tem gente que tira férias e vem fazer mesa. Se não acha for o problema, então tá. Então vai ser minhas férias. Mas claro, tem uma coisa assim, a gente também tá sempre buscando, o lugar onde a mesa olha, é trazer a galera que tá fazendo. A pessoa que tá na linha de frente de um negócio, de um projeto, de um departamento, de uma área. Que assim, sabe na pele o que dá certo, o que não dá. Porque eu já fiz, eu já errei. Eu tô sentindo o impacto dessas decisões todos os dias na minha vida. Então, essas pessoas também tendem a ter uma certa autonomia já, né? Mesmo quando são empregados de uma empresa, elas também já estão num lugar onde elas falam, cara, eu quero. Tipo assim, me libera. São tomadores de decisão na empresa onde eles estão. Eles estão. Então, e aí... Mas tem uma coisa que eu acho muito especial, desculpa, posso estar errada, mas é um tomador de decisão que faz, né? Sim, é um fazedor, não é um só... Não é um chefe, né? Não é só um bom gestor. Ele entrega algo além da gestão. Que, não tirando o mérito da gestão, que eu acho dificílimo. Mas o fato do fazer, né? É interessante artesão, também. Você vai botar a mão na massa. Você não vai mandar ninguém fazer. Exatamente. Esse é um baita... Às vezes é uma mudança muito grande para o cliente, né? Que nos contratou. Porque... Hoje a gente já ficou muito melhor até de explicar, né? Quando a gente vai embarcar uma pessoa numa mesa, a gente fala muito sobre, assim, a mesa é um espaço de fazer, você vai fazer. Mas no começo, assim, tinha uma hora que a gente falava, então pronto, né? Tem que fazer. A galera muito corporativa não faz, assim, não sabia o que fazer, entendeu? Tipo assim, não, mas o que é fazer? Eu falei, abre aí, pega o papel, escreve, eu vou contratar 2. Então, tem que montar o time. E é muito louco, porque é uma... De novo, tem uma coisa, né, dos anos 90, ali dos anos 2000, como a gente foi constituindo trabalho, que virou mesmo um negócio assim... Eu só tomo decisão, eu só gerencio, né? Não tem mais espaço. Na verdade, assim, não tem mais espaço para uma pessoa que não sabe abrir um documento e falar, cara, eu estruturo desse jeito, assim, vai ficar cada vez melhor. Claro, em algumas empresas muito grandes, você ainda vai ter esse espaço, mas assim, vai diminuir cada vez mais. Então, a mesa ajuda também esses executivos que às vezes estão há muitos e muitos anos numa corporação. E aí, pra essa galera... Imagino que é o que o RH fica admirado. Que é o que você essa galera sai transformada demais, entendeu? Imagino. Porque eles reconectam com o trabalho. Tipo assim, eles estavam lá achando o trabalho a coisa mais distante, porque não tinha nenhuma sensação de aventura, nenhuma sensação de autoria, nenhuma... Que você toma uma decisão aqui, aí lá na frente vai pôr na gôndola, sabe? Assim, então, esse é um lugar onde a mesa devolve mesmo.
Mas, e é isso, a gente inventou hoje em dia um orçamento da mesa, o nosso modelo de negócio é um FII da mesa, aí hoje em dia a gente cobra um custo que ele é razoavelmente ancorado em horas de trabalho, né? Então, se tem um aumento muito grande, curadorias que são muito específicas, que vão dar mais trabalho, ou um número muito grande de participantes externos, que a gente vai ter que fazer grandes curadorias. Mesmo quando tem muita gente interna também, que a gente tem que fazer muita preparação, daí tem um aumento, mas ele tende a ser um pouco mais fixo. Então, qual um valor a média um pouco de pessoas mais... na mesa, hoje? Uma média, eu diria 16, 14. Sentado ali na mesa, tá. 16. É bastante. É bastante. Outros líderes diriam 12. Varia, tem líder que prefere mais ou menos. Eu sento muita gente nas minhas mesas. Aí só pra explicar. Então, tem um líder, uma pessoa que conduz ali, que a gente chama de líder de mesa. As pessoas que vão trabalhar. E tem todo um staff de vocês pra fazer esse ambiente acontecer. Na verdade, é interessante. São 3 pessoas da mesa, cara, pra fazer uma mesa, da empresa mesa, pra fazer uma mesa acontecer. O líder, então tem sempre um líder que a gente chama de líder de solução. Essa pessoa tá olhando, né, para entrega, para o resultado. E ele tem problema dele é o resultado. O problema dele é o resultado. Tá. E é uma dinâmica, por exemplo, não é um facilitador, né? Quando a gente está falando de processos mais workshops, assim, mesmo os sprints tradicionais, você tem um facilitador, que é uma pessoa que está responsável pelo processo. Na mesa, um líder de solução está 100% responsável pela solução. E isso muda a dinâmica muito. Por exemplo, por que eu não entro? Por que eu não pego o dinheiro de uma empresa que fala, o departamento de inovação me traz um problema, e eu falo, preciso do CEO, ele fala, não, impossível. Eu poderia falar, tá bom, vamos fazer sem o CEO. Por que a gente não faz? Porque eu sou comprometida com o resultado. Tá. Então, quando eu estou montando um time, claro, a gente aprova com os nossos clientes o time, né? Todo cliente comprou uma mesa, ele vai entrar com o time que ele quer. Se ele não quer uma pessoa, se ele conhece, se ele não gosta, se ele discorda que a empresa de onde a pessoa vem tem relevância para ele, a gente não vai levar. Mas eu monto o time para mim. Porque eu é que sou, entendeu? Assim, eu é que sou responsável pelo resultado da mesa. Então, isso é muito diferente do papel de facilitador. Tá. Então, assim, a mesa não é democracia, por exemplo. Uma lógica clássica de processos que tem facilitador. Todo mundo tem que falar. Agora a gente tem que ouvir todo mundo. Cara, assim, líder de mesa é assim, literalmente tem mesa que, se eu não tô entendendo um ponto, a Mari é uma participante, a Mari tá trazendo um ponto, e eu não entendi. Eu vou 4 horas. 4 horas eu posso ficar conversando com a Mariana, porque durante a mesa ali, porque sou eu, Bárbara. Tá. Todo mundo já entendeu. Já aconteceu, o cliente tá aqui do meu lado e fala, vamos passar pra próxima discussão, já entendi. Eu não entendi. Assim, não é o cliente, é eu, líder da mesa, que tenho que saber exatamente o que tá todo mundo olhando, todo mundo pensando. Porque eu sou responsável pela solução. E isso é uma dinâmica muito específica, o que torna bem difícil achar líderes de mesa, porque você precisa ser um tipo de pessoa que não se incomoda. Topa se comprometer com o resultado, né? E é muito mais, assim... Porque nesse contexto em que você tá comprometido com o resultado desse jeito, tem absolutamente 0 coisas que você pode usar como, puta, eu não entreguei o resultado porque... Assim, isso não é uma fala de líder de mesa. Não existe... O líder de mesa é assim, eu tive que fazer as pessoas ficarem até mais tarde, ou eu tive que mandar todo mundo embora. É muito comum, assim, nó muito grande... Muito comum não, mas aconteceu recentemente. Ana Kuroki, uma das nossas líderes, estava numa mesa assim... Muito difícil, um projeto que a gente está fazendo junto com o IDB, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington. Cara, discutindo, assim, sistema de segurança pública para cidades médias e pequenas na América Latina. Teve uma hora que ela falou, cara, eu não consigo. A Ana falou assim, eu não tinha como dar um passo para frente. Mandei todo mundo embora às 3 da tarde. Vai descansar depois de conversa. Sim, eu não tenho nada pra fazer com vocês aqui, vocês vão embora. E eu vou organizar meu... E é uma coisa que isso jamais poderia acontecer se você tá vendendo o processo. Porque a pessoa fala, nossa, mas eu te paguei pra ficar aqui até às 6 da tarde. E também, assim, se você comprou o processo, às 6 da tarde tem que acabar. A mesa é assim, começa segunda... Sempre... Claro que tem horário para as pessoas se organizarem e tudo mais, mas assim... A lógica é, começa segunda às 9 da manhã, termina sexta-feira às 7 da noite. Até lá, a gente... E aí, a liderança da mesa, de fato, tem uma entrega ali nesse universo. Tanto que o número ideal de mesas para um líder de mesa dentro da empresa hoje fazer é 5 por ano, assim, né? Quem chega faz 7, 8... E eu gosto da palavra sprint, talvez, porque, fazendo um paralelo, tá, gente? Vocês já participaram de workshop. Geralmente, você tem um workshop que as pessoas te acolhem, né? Então, você tem um momento de escuta de todo mundo, de acolhimento de todo mundo.
é um momento, talvez, de descompressão dentro da empresa e tal. E que não necessariamente é o viés trabalho, né? Não é esse foco trabalho. E o líder vai botando esse foco de entrega, que é um pouco sprint de startup, esse universo de tecnologia também e tal. Que é uma energia que às vezes falta. É só porque me veio, eu tô lembrando que quando a gente foi junto pro South by Southwest lá, Edu, lá no comecinho. 2013. Porque você tinha mesmo essa pauta de educação. E aí é impressionante que pra mim é essa virada. Você tá falando de futuro trabalho, né? De novas versões e visões pro trabalho, pra entrega e tal. Esse shift, obviamente, a relação educação e trabalho é inevitável. Mas não era tão claro, mas não né? era tão claro. Em 2011, eu lembro de sentar com gente muito, que eu admiro muito, assim, e ouvir as pessoas falando. Você tem que escolher se você é uma empresa de inovação ou uma empresa de educação. E eu, assim, falava, cara, eu nem sei, eu nem vou nem discutir esse negócio aí, mas acho que tá errado, entendeu? Porque, assim, eu acho fazer mesas corporativas, né? Fazer mesas pagas, assim, é de fato o melhor MBA, entendeu? Hoje em dia, até melhor do que o das mesas de artistas, porque, cara, você tem que... É tão de verdade, assim, né? Que o cara te trouxe o problema, o CEO tá te dando 5 dias da vida dele. Às vezes a gente senta, assim, todo o Comex, assim, 7 VPs, o presidente. Imagina, para parar 5 dias dessa turma, tem que economizar 2 anos de trabalho. E é o que a mesa faz. De fato, a gente economiza 2 anos de trabalho. A conta pra eles é o que? Eu vou economizar. 2 anos de trabalho, Eu acho que vale... Até você começou um raciocínio contando como você faz a conta do orçamento. Acho legal ter isso completo. Assim, primeiro, pro corte eu falar o FII, né? Você falou FII pra pagar as pessoas que estão na mesa. Não, primeiro é um FII da mesa. Então, esse é o FII, tipo assim, da empresa. Horas entendendo o problema. Perfeito. Que podemos até falar sobre entender o problema, sobre o que inclui toda a preparação, que tem a ver com ir lá, entender o problema, escrever a missão, entender quem são as pessoas que eu preciso, achar as pessoas que eu preciso. Curadoria de mesa assim, você tem que achar, converter. Tipo assim, eu tenho que fazer a Mari. Não adianta só eu falar, não, tem a Mari Fonseca. Aí tem a Mari Fonseca disse sim pro tanto de dinheiro que a gente paga, para a data e para ficar 5 dias sem o celular dela. Então, um negócio que dá muito trampo. Então, esse FII. Daí, depois tem o custo mesmo. A gente tem o pagamento dos participantes, né? Tem uma coisa que eu acho maravilhosa na mesa. A gente paga todo mundo a mesma coisa. Isso não importa se você é CEO de um lugar Júnior, ou programador ou jornalista. Exato. Se eu preciso de um designer, um motion designer de 23 anos, cara, vai ganhar a mesma coisa. Porque a gente realmente acredita que naquele tempo e espaço, todas as pessoas estão dando tudo que elas têm e levando um monte de coisa. E aí tem um custo de experiência. Eu até tava falando essa coisa da equipe da mesa, né? Que é assim, a gente tem esse líder de solução. E aí esse líder, ele ganha 2 reforços, 2 co-líderes. Um é o líder de experiência. Então, tem uma pessoa que ela tá olhando para todos os aspectos, a gente fala, são os aspectos mais práticos. Então, o lugar onde a gente vai estar, no mundo remoto, a qualidade da internet, o contexto de trabalho de cada pessoa, quando a gente faz presencial, a comida que a gente serve, o material que a gente serve. Posso falar também um pouco disso depois, assim, como foi o colapso da pandemia, que pra gente foi muito grande, né? Assim, o que a gente decidiu então, isso eu ia te perguntar, porque a experiência era algo muito relevante pra vocês. É algo muito, né, muito relevante. Então, tem essa pessoa e aí tem um co-líder de solução. Então, é sempre um triângulo, a gente fala, né? Tem um líder, a fórmula mesmo, né? A fórmula, assim, para dar certo, você tem que ter um líder. Quando a gente entra para resolver problemas de grandes empresas, a gente entra com um pouco de reforço. Então, você ganha esse reforço. Então, tem uma parte ali, voltando para essa coisa do custo, que é essa linha da produção. Essa linha que parece muito uma empresa de eventos. Né? Então, uma consultoria encontra uma empresa de eventos. Pensa, porque eu faço um negócio que acontece em 5 dias, né? É a mesma lógica de criar eventos. Não, aí tem custo de espaço, catering, material, custo de real, de espaço. Exato, de gastos mesmo que a gente vai ter. Então é isso. Seriam esses 3 tijolos, eu diria. Até o valor que a mesa fica, o valor que a gente paga para os especialistas. Pensa que a gente traz, assim, em média, 10 pessoas do mercado para trabalharem com você, fora os 3 líderes da mesa. Eu sempre falo, quando eu faço essa conta, eu falo, barato demais, entendeu? Barato demais fazer mesa. Mas é um workshop mais caro que o mercado tá acostumado a comprar. Uma mesa hoje custa 430 mil reais. É um chunk de dinheiro. Mas são 2 anos de trabalho. Fora de workshop, isso é workshop, né?
Um trabalho que você senta para trabalhar. Workshop é um ateliê em português. Enfim, um local que você senta e trabalha. Pra trabalhar, outra pra coisa fazer. não é bem workshop, né? Pra ser justo com... Eu também acho. Tem um posicionamento aí do mercado que tá em outro lugar. Mas É louco, porque a gente... E a Mari falou ali um pouco, né? Que a gente traz sempre esse universo do trabalho, certo? E essa é uma coisa que lá atrás, quando eu tava pensando assim, cara, queria fazer trabalho, ser o mais legal que pode... Era um momento que as grandes empresas, Google, Facebook, estavam todos ali construindo seus campos e tal. E pra mim, é muito estranho que uma pessoa que quer fazer as pessoas gostarem do trabalho coloque um monte de mesa de ping-pong. Assim, pra mim, nunca fez... Porque assim, cara, mas a coisa mais legal é o trabalho. Se você simplesmente fizer a pessoa se conectar com o trabalho, se você der pra ela a oportunidade de aprender coisas novas, de trabalhar com só quem ela precisa... Assim, a sua economia não precisa construir a mesa de ping-pong, entendeu? Então, esse é um lugar que a gente vem. E esse, no universo, quando a gente começou a fazer com corporações, pensa que só tinha coisa do workshop, certo? Só tinha... Aí era assim, eu lembro dos primeiros caterings que a gente queria contratar. A comida era coffee break, não sei. Coffee break com o máximo de açúcar que você pode dar pra pessoa. Porque a lógica era assim, não. Aí, a parte que ela gosta mesmo... A parte é o mousse de chocolate, entendeu? A parte que a pessoa gosta. Só sobra isso pra gostar, porque o resto era um blá. Cara, e esse universo, assim, dos workshops de conversa que tiveram um papel muito importante, né? Pensa que as corporações, uma hora, tinha um momento da vida que elas nem ouviam o que os colaboradores tinham. Virou uma pirâmide lá como um faraó. Virou um negócio muito complexo, as corporações do século XX. E, de repente, você tem que achar forma de conversar, né? De conversar. Então, foi maravilhoso. Mas, assim... Não dava essa sensação. Você passava 5 dias, 3 dias, 3 dias ouvindo, mas, cara, você não... super passiva a relação, né? Você não chegava, né, em lugar nenhum. Então, a mesa vem muito e faz essa ruptura. E, inclusive, no catering, eu falo muito que a gente... Cara, eu diria assim, metade dos caterings de São Paulo vão te dizer que aprenderam a fazer comida de trabalho com a Isabela Nardini, a Juliana Cainelli, a turma de experiência da mesa mesmo. Porque... era pra gente uma ciência, assim, eu preciso fazer as pessoas trabalharem. Não dá pra almoçar uma feijoada e sentar na mesa pra trabalhar. Agora, lá no dia 3, quando fica muito difícil, quando você fala que isso aqui vai dar errado e tal, aí você tem que fazer um negócio, entendeu? Assim, aí você dá um chocolate. Food. Faz uma mousse aí pro pessoal, porque... Uma cenourinha. A galera dá animada, mas é comida gostosa. Você vai entendendo o ritmo das pessoas e alimentando elas já coisa. Isso é muito legal, é muito sofisticado. Muito legal. Como cuidado, né? A gente chegou... Terceiro dia é mais difícil, o primeiro é mais animado, né? Você vai... Era exatamente isso. E a gente chegou nesse nível, de sofisticação mesmo. Acho que essa é a palavra de como a gente olha a experiência, tá? Então, a gente tinha essa coisa... Cara, comida e tal. Aí, pandemia. Veio a pandemia. A nossa experiência na pandemia é um negócio assim... Tá, mas que antes de pandemia, você estava fazendo só o tamanho que vocês estavam nesse momento. Só pra entender. Quantas mesas, tamanho de equipe fixa? A gente até hoje tem esse lugar. A gente tá nesse lugar. 40 mesas ano, mais ou menos. Em várias partes do mundo. A gente hoje, né, a Lígia, que é minha sócia, tá baseada em Nova York. A gente tem uma parte do time em Los Angeles. A gente faz mesa... Sempre fez essa minha vontade de ser global, assim, foi desde do dia 1. Então, a gente já fez mesa... Mesmo das mais independentes, tipo Nova Zelândia. Aí, legal. Das corporativas, assim, Accra, em Gana, Atenas, na Grécia, Londres, Belo Horizonte. Muito legal. Todas as grandes cidades do mundo. Isso aí. Então, a gente sempre foi muito, assim, vai aonde... Porque, cara, é maravilhoso também. Você monta o time... Isso era uma coisa também que eu sempre tive essa vontade de ter uma empresa muito leve, muito fácil de manobrar. Então, asset light, como vocês gostam de dizer, Pedro, estou aprendendo. Ela é completamente asset light. Deveria ser uma consultoria também, né? Porque eu monto também o time que eu preciso para a hora que eu preciso, certo? Sim. Assim, então, e aí, de time fixo de mesa, a gente tem hoje 16 pessoas ao redor, né, Estados Unidos e Brasil, divididas entre líder de solução e líder de experiência. É só isso que a gente tem dentro da mesa. Ou você é líder de solução, ou você é líder de experiência. E essas edições fora do mundo afora, não são franquias, são mesa mesmo, são próprias. São próprias. A gente não tem a lógica da franquia. Em 2019, a gente abriu... Em 2018, a gente decidiu que a gente ia ensinar o método para todo mundo, porque, de fato, é um método muito... Cara, é isso, eu sou suspeita, mas é muito eficiente. E a gente hoje ensina, por exemplo, a Monique Evely, que tem uma plataforma chamada Inventivos, ela hoje ensina o método dentro da plataforma para um grupo de empreendedores jovens brasileiros que aí usa o método para
destravar os próprios negócios, que foi a opção que a gente fez, tá? Então, em vez de crescer, né? Assim, a gente poderia ter optado por um modelo de negócio que seria... TEDx, né? Quer dizer, mesa X, né? E fazer com sua marca e uma marca subsidiária, sei lá. Talvez seja até mais próximo do TEDx, no sentido de que as pessoas não têm que me pagar nada, entendeu? As pessoas podem fazer mesa à vontade. Porque o TEDx você não paga, né? Você tem que aprovar só. Mas a gente poderia ter falado, vamos abrir várias franquias. O que a gente acredita é que meio uma onda... Os líderes de mesa é uma coisa um pouco kung fu, assim. Você vai ficando faixa preta e aí você pode fazer mesa em qualquer lugar. Tanto que é isso, assim, nossos líderes fazem mesa em qualquer geografia. É assim que funciona. Então, não é só o time dos Estados Unidos, principalmente agora no mundo remoto. Assim, o projeto com Washington, por exemplo, com o BID, a Ana tende a fazer a maior parte. O que também a gente é contra, assim, a gente não tem verticais, a gente não faz, esse líder só faz farma, esse líder aqui só faz... A gente quer que a gente treina nossos líderes para que a gente seja excelente em resolver problemas. E aí você fica... Talvez o maior investimento é na formação dessas equipes. Dessas pessoas, do líder de mesa. Achar, e eu inclusive, tô desde outubro do ano passado dedicada a desenhar o processo de contratação da mesa, assim, de recrutamento, que foi uma coisa que foi feita muito, assim, né, como a gente fazia antes. A gente olhava e falava, tal pessoa vai dar, tem perfil. E hoje em dia a gente está sendo bem mais duro com a gente mesmo, porque é muito... Pensa, né, como eu disse, assim, você precisa achar um ser humano que goste desse tanto de trabalhar, que goste desse tanto de responsabilidade. Sim. Quando você acha, essa pessoa se acha também, né? Porque pensa que, tipo assim, se você é essa pessoa... É o prazer que deve dar se participar desse troço. Cara, aí você monta, assim, você só trabalha com gente de alta performance, você ama trabalhar, cara. E você, tipo assim, de repente, você só trabalha com um time que é altíssima performance. A gente tem alguns líderes, assim, né? Qualquer pessoa que saiba o método mesa pode aplicar o método mesa sozinha, ela mesma, assim. Acontece de líderes que já foram funcionários fixos de mesa compra, que inclusive ainda são líderes que a gente chama de leaders at large, que é um termo que eu roubei do jornalismo em inglês, que eu não é tão bom em português. Então esse como é que é? Fica poder? Nem sei como é em português, tá? Leaders à distância, né? Editor at large, é um clássico do mundo editorial. Que é um editor que você chama especificamente para editar uma edição, né? Um conteúdo. Então, a gente tem líderes que são o que a gente chama de líder at large. Essas pessoas, elas fazem mesa, às vezes, com elas mesmas. Só que a gente realmente tem uma cultura de muita excelência. A gente, né, pensa, o lugar, olha onde a gente olha, Kung Fu, assim, na faixa preta, é a prática constante e a melhoria. Nossa vontade é estar pegando desafios cada vez maiores. É o que acontece, né? Quando a gente decidiu abrir o método, falar, vamos ensinar todo mundo. Porque, cara, a galera me ligava, os amigos ligavam, tipo, não, assim... todo mundo queria, quero fazer isso aqui. Eu preciso fazer uma mesa aqui pra Pipe. Pô, difícil, porque custa 430 mil uma mesa. Custa, porque é o que vai... É um chunk de dinheiro, mas assim, o valor que a gente entrega... É o preço desse troço. Só que assim, eu quero que a Pipe faça, eu quero que a ONG dos meus amigos faça. Então, a gente resolveu abrir o método para isso, para as pessoas. E quando a gente toma essa decisão, que a gente fala, cara, todo mundo vai fazer mesa, a gente fala, então, a gente vai fazer os problemas mais difíceis. A gente tem que ser melhor nisso. A gente tem que ser sempre muito excelente. E aí, é isso. Mas como pouquíssima gente faz só mesa, certo? Assim, sim. Mesa company faz só mesa. Então, mas é isso, a gente tem leaders at large. Outro dia, um líder voltou ali pra gente falando assim, não, cara, tô muito cansado de ficar fazendo esses tipo mesa aí. Porque, assim, é um nível assim... Entendeu? Porque quando você gosta muito de trabalhar com gente muito excelente, não me dá um probleminha. Entendeu? Não me dá um probleminha. E tem um perfil de gente pra trabalhar, assim, eu acho que tem uma coisa interessante na metodologia de trabalho, que talvez isso tem que ser um produto um dia também, que é essa coisa assim, pelo menos pra mim, né, quando você tá ali muito na gestão, ou você tá numa área muito específica, você perde o contato talvez com o cara, o videomaker, você tá ali do lado do Vitor e vê como é que ele edita isso aqui, ou como é que ele escolhe a mesa. E na mesa, como é um time de múltiplas habilidades, você tá muito próximo de outras habilidades, então eu entendo como é que o designer vai trabalhar o meu texto, que talvez num processo de jornalismo tradicional eu já fiquei longe desse assunto. Total. Eu vou entender como é que você sentou e fez aquela planilha, o custo, a variação da porcentagem. Você tá falando, putz, então pera, então já melhorar essa palavra. Você traz um retorno para esse ritual do trabalho, que é uma delícia, por exemplo, para empreender. Por que os empreendedores gostam de começar do zero? Porque o começo é muito mais gostoso. Porque você faz de tudo, entende de tudo, tá ali junto. Depois, quando cresce, você perde.
Então tem um aprendizado que é, sei lá, é uma ancestralidade do trabalho que você resgata também, eu acho. E que a gente, como empresa... Que pode ser um produto, porque é um desafio mesmo. É um negócio que se mantém, sabe? Assim, tem uma coisa com você, do artesão, do trabalho lá de trás, mas ainda hoje, os grandes negócios do nosso tempo são negócios de dono, que são donos do problema e tal. Isso, mas quando você cresce... Essa coisa da corporação é um desafio que tá um tempo... Né, a Amazon chegou porque eu tenho um Jeff Bezos, que é o dono do troço, dono do problema. Não, o Elon Musk é head de produto, não quero saber o Elon Musk, e aí por aí vai, né? É raro você ter uma... Enfim. Agora, a gente tem uma coisa da nossa escolha, assim, que é uma escolha também de ser esse organismo que é muito... independente, que é muito leve mesmo, que é uma escolha, entendeu? A gente poderia ter feito outras escolhas. Por exemplo, a gente poderia falar, a gente vai fazer muitas mesas, tipo assim, a gente, cara, eu não acho que tem nenhum jeito melhor de resolver posicionamento de marca do que em mesa. De verdade, assim, cara, pode trazer qualquer agência, estúdio. Não, cara, assim, posicionamento de marca, você pega o dono da marca, você pega a pessoa que tem a visão, você pega as pessoas que estão trabalhando lá dentro, encharcado, você pega, assim, os melhores do mercado, gente que tá fazendo marca muito... E o betas, alfas que gostam daquilo. 3 dias, assim, falo, assim, com bastante tranquilidade que, a gente podia falar, vamos fazer só isso, certo? A gente poderia falar, então, vamos crescer muito. A gente vai só fazer, né? Vamos virar uma agência, que é o que vários nossos clientes, inclusive, assim, adorariam, entendeu? Pensando por a relação que a gente tem com Coca-Cola. Não foi 1 ou 2 vezes que Coca-Cola falou, cara, vocês não querem montar, né, assim... Porque a gente vai só até ali o protótipo, a gente nunca executa. Então, a gente é zero concorrência para qualquer outro player do mercado. Mas não foi poucas vezes que o mercado falou, cara, vocês não querem fazer isso aqui pra mim? Fica você tem, assim, consultorias aqui, mas enfim, você tem consultorias famosas, como a Falcone, por exemplo. A gente sabe que, acho que a Ambev, eles estão há anos e anos que fazem um monte de coisa junto, porque deu certo e tal. Exato. Enfim, e aí a Ambev pede, eles ficam lá, nem sei se estão ainda hoje, tá? Tô lembrando de coisa de cabeça, mas... Enfim, criam relações longevas com consultorias para um monte de coisa, e fica lá paradão. Mas, enfim, são estruturas maiores, com método mais, como eu diria... Enfim, mais engessado mesmo, para mais gente, para mais diferente. Larga escala, e a gente é uma escolha mesmo, assim. Esse é um lugar assim, aí tem bastante da minha visão de empreender, assim, que é, cara, e eu, né, hoje eu tenho a Lídia, que tá em Nova York, e a Juliana Tatini, que é... São 3 sócios hoje. Além da Flag, né? Então, o Martini, o Matheus e a Luísa são meus sócios também. Mas na operação, né, os sócios executivos, eu, a Gil e a Lídia. E a gente fala muito disso, assim, eu e a Gil, só que a gente ama ser esse organismo. Então, é uma escolha de empreendedorismo, é uma escolha de, eu quero ter um negócio que seja muito leve, que ganha dinheiro, mas assim, é de um jeito também específico, entendeu? Não é assim, eu vou ganhar o máximo de dinheiro possível. A gente tá olhando uma trajetória muito longa. A metáfora que a gente fala é construir a montanha, entendeu? A gente tá olhando mesmo para mudar o jeito que as pessoas trabalham no mundo, ponto. Então, pra gente tem muitíssimo valor fazer um mega investimento em Mesa School, por exemplo, que é a nossa plataforma que a gente ensina o método. Cara, é um produto maravilhoso. A gente gastou bastante dinheiro, assim, pra ser um produto que você entra e você fala, delicioso, as aulas são lindas, tudo ali feito. Manuel Nogueira, que hoje tem a Magma, uma produtora, assim, muito meu amigo da época já de Abril, assim. Falei, cara, vou trabalhar com Manuca, porque pra gente vale a pena, porque eu quero. E aí, o que acontece... Tá aqui embaixo o link, tá? Segue o jogo, vai estar aqui embaixo no YouTube. Quem tá no Spotify vai no YouTube, tá o link lá. Segue. Não, mas e assim, a gente poderia ter feito, não, vamos fazer um conteúdo pra vender muito curso. Não é, pra gente é mais assim, cara, vamos ensinar as pessoas, vamos fazer as pessoas. E aí, cara, coisa mais linda, você recebe um e-mail do cara lá da Colômbia, que fala, cara, acabei de fazer uma mesa, vi o curso, acabei de fazer uma mesa aqui na minha empresa, mudou totalmente. É um lugar onde a gente tá olhando. Então, a gente olha muito esse impacto, né? Então, enquanto empreendedores, a gente olha muito esse impacto que a gente quer ter também. E ele é tão importante quanto ganhar muito dinheiro. Então, e por que trazer a Flag, assim? Por que trazer mais um sócio? A Flag, na verdade, o Martini, ele fala... O Martini eu conheci quando eu... Antes, né, de começar a mesa. Quando eu saí da Cubo, fui trabalhar na Cubo lá em 2010. Que é uma agência de publicidade. Que é uma agência de publicidade, boa. E aí, quando eu saí, a gente assim, eu acho ele muito gênio, sempre achei. Até o fato dele ter me contratado para trabalhar na Cubo. Que era o dono da Cubo, Marcos. Ele é o fundador da Cubo, que foi a agência que deu origem a toda a Flag. Então, hoje a Flag tem... Eu nem sei direito, gente. Tá enorme, né? Eu também não bastante. Sei. Eu sou sócia da Flag, inclusive, hoje em dia, né? Legal, tem 2 anos eu virei sócia da Flag.
Mas é isso, eu não consigo nem acompanhar quantas empresas eu faço essa piada. Não sei nem quantas empresas a gente tem. Mas, porque a lógica dele, e aí acho que tá parte da genialidade dele, sempre foi: eu não quero crescer verticalmente, eu não quero ficar imenso. É muito mais saudável, uma coisa que vai se diminuindo, vai se quebrando, você vai tendo mais gente. E a outra coisa que ele sabe muito bem, que assim, o que é um negócio? Um negócio é uma pessoa que acorda e fala: eu vou construir isso. Então, quando eu fui fundar a mesa, ele diz que sempre foi meu sócio. Porque na mesa número 1, a do Andy Cameron, outubro de 2011, o Martini comprou 5 cadeiras. Então, ele fala que ele sempre foi meu sócio. Porque eu comprei, senão não tinha esse negócio, não tinha dado dinheiro. Goodwill meu aí, tem todo sentido. E aí, a gente sempre foi muito, muito próximo. E aí, no momento que a gente sabia, em 2013, quando a gente fala: tá bom, já tem 1 ano e meio, eu tenho um modelo, agora eu posso ir pro mercado. O Martini, quem me levou na minha primeira reunião com a Natura foi o Martini, entendeu? Então, ele, enfim, muito inteligente, né? Já tava ali, a gente já tava falando: cara, eu vou ser sócio desse negócio. E a gente vira sócio em 2013, quando a gente começa a... assim, a Flag é sócia, que acho que nem chamava Flag na época, assim... Mas ele é sócio há muitos e muitos anos, não é uma novidade, assim, no momento que a gente começa só que foi, né, eles são sócios que não têm papel executivo, assim, não tem nenhuma gestão. O que tem, e aí tem muito mesmo, né, assim, a gente é muito próximo. Eu falo com o Matheus, que é o nosso CFO da Flag, hoje em dia tá nos Estados Unidos. Cara, todo problema que eu tenho, assim, problema de procurement que me assusta, eu ligo pro Matheus. Então, assim, eu tenho... E essa é uma rede, talvez seja a coisa mais, assim, o maior privilégio que eu tenho como empreendedora. Que é ter alguém para quem ligar na hora que dá um pau. Entendeu? Na hora... Eu lembro, a gente recebeu esse e-mail uma vez. Isso que é sócio bom, gente. Isso que é investidor bom. É até alguém para ligar na hora que dá um pau. É uma lógica, a lógica dos investimentos da Flag, naquele momento, principalmente 2013, eram diferentes, assim, não tem um investimento, não teve grana, até teve um pouco de grana, mas assim, não era o dinheiro, era realmente a rede, eram os clientes. Puta, ali naquele universo, assim, circula muito cliente. Então, vários dos nossos clientes vieram via Flag. Tá. Mesmo Entendi. que não seja... e nunca teve... Eu lembro até que eu queria colocar no contrato que a Flag tinha que me trazer, que eles tinham que me trazer X clientes. Martini falou: eu não vou colocar, porque assim, eu realmente não sei, eu não vou te garantir isso. Mas o fluxo é muito natural, assim, tem muita gente com problema, tem muita gente que ali perto com problema. Então, sempre foi pra gente um caminho de leads. Como, boa. Inclusive, a mesa é hoje em dia. E aí é muito interessante, porque a mesa também é um caminho. Porque, pensa, a gente não executa nada, né? Então, eventualmente, uma das coisas que a gente prototipou na mesa vão virar trabalhos para Cubo, para Soco, para Contagious, para as outras empresas do grupo. Não, imagino também até de recrutamento de pessoas, né? Tem gente que deve ficar para dentro dos projetos. Assim. Cara, menos até do que poderia parecer, porque muita gente que a gente traz, ela tá muito apaixonada pelo próprio trabalho, né? Ah, legal, né? É verdade. É menos... Não é o perfil que tá buscando, né? É raro a gente trazer alguém que tá mais... Você apaixona pelo projeto. Você que sai dali e quer criar. Isso aqui, gostei, eu quero tocar isso aqui, né? Acontece muito assim, da galera falar: cara, quero estar perto desse universo. Isso acontece mesmo, assim. Então, às vezes, a Iggy Ayendon, por exemplo, que é uma participante, né, clássica de mesa, que depois foi treinada no método mesa. Hoje, ela é fundadora do M Journal, que é uma revista digital que fala de tendência, cultura, bem do universo da moda. Hoje em dia, a Flag é investidora do M Journal. Ela, entendeu? Faz parte. Então, você vai achando os seus, assim. Você vai um pouco achando os seus, né? Ali naquele universo. Oba, e aí eu vou trazer... Muita assunto. Mas eu queria trazer um tombo e uma cachaça. Isso, pra gente manter nosso protocolo aqui. Vai. A gente sempre pergunta. A cachaça é um momento que foi... Puta, deu certo. Esse momento que você comemora. Esse momento que a gente celebra pouco. Eu queria celebrar mais na vida. Eu celebro bastante. Eu tenho que comemorar mais os meus momentos. Pode comemorar. E aí eu queria conhecer os seus. Assim, quais foram alguns momentos assim, de encher o olho d'água e falar: puta, deu certo. É interessante. Kobe Bryant, sem dúvida. Mas Kobe, você falou do meu irmão Felipe, eu tenho um outro irmão, Tomás, que tinha
13 anos, quando a gente foi fazer a mesa do Kobe. E pensa que um irmão de 13 anos, que mora em Belo Horizonte, eu moro aqui em São Paulo. Então, ele tinha ele falava... Eu tinha uma empresa que chamava Mesa e Cadeira na época. Ele achava... Da palestra. Ele achava assim... Conheço bem essa experiência. Minha irmã faz um negócio aí, sei lá. Queria nem saber, 13 anos, queria nem saber. Aí, um dia eu falei... Tomás, vou fazer uma mesa com o Kobe. Foi a primeira vez que ele falou, não, me explica. Agora eu quero saber o que você Como faz. assim? Não, ali foi maravilhoso. Cara, esse projeto que a gente faz junto com o BID é um projeto pra gente muito... Porque o BID, ele consegue funcionar como um dono de problema... Porque ele é o dono do dinheiro, ele é um investidor do dinheiro. Ele consegue funcionar como um dono de problemas do mundo real. Então, a gente tá ajudando a resolver segurança pública de cidades do tamanho de Pelotas, entendeu? Com a prefeita de Pelotas. Então, assim, é um negócio pra gente muito maravilhoso. Assim, é um lugar onde a gente... Esse me dá muita alegria. Acho que esse contrato, eu lembro que a gente foi para Washington, eu e a Gil, assim, né? Eu lembro a gente voltando no trem, assim, para Nova York e falando, cara, que coisa grande, entendeu? Tipo, foi muito grande. Muito legal. Então, acho que essas... Agora, uma alegria também que eu tenho muito grande. Emily Matos, uma das nossas líderes hoje em dia, né? Uma pessoa que chegou na mesa estagiária, assim, com 17 anos. A Emily hoje tem 21, ela lidera a mesa. Eu tô trabalhando com ela agora. Não, sabe assim, você olha e fala, cara, essa pessoa fazendo curadoria, olha como essa pessoa pensa, olha como... Sabe, eu amo, assim, quando você vê uma pessoa que se encontra, né, de novo... É sobre achar os nossos, a gente sente com essa história de líderes de mesa, né? É sobre achar as pessoas que gostam muito dessa pira que eu vou resolver problema. Assim, não importa o que acontecer naqueles 5 dias, eu sou responsável por resolver. Então, eu fico muito emocionada. Outro dia, fui numa apresentação final do Inventivos, dessa plataforma da Monique Evely, mostrando... Tem que trazer a Monique aqui. Tem que trazer. Pode trazer. Não, já enchi o saco dela, não vou encher mais. Cara, emocionante. Até foi engraçado que as pessoas que estavam apresentando, os líderes da mesa, né, que tinham feito, eles estavam super arrumados, assim, pra apresentação final, e não queriam chorar por causa da maquiagem. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, quem não tá chorando, entendeu? Porque é muito bonito você ver um método, uma coisa que a gente desenvolveu, que a gente criou, que a gente sendo usado por outras pessoas. Então, isso me emociona. E os tombos? E os tombos, você fala, não vai dar mais. Agora, não sei se eu consigo mais. Não, a gente teve a pandemia, né, pessoal? A gente não entrou nisso. E essa é uma história maravilhosa, porque foi assim, eu estava em Nova York, liderando uma mesa de 9 a 13 de março. A pandemia foi declarada 11 de março, né, de 2020. Mandei aqui pra casa de 11 de março. Então, aí, só que o que aconteceu? Dia 12 de março, uma menina começa a ter febre. Dia 13, ela já não vem. Eu volto pro Brasil, eu voei... Dia 13, eu voei no sábado, cheguei aqui dia 15. No dia 16, a gente descobre que uma primeira pessoa que testou... Porque era uma mesa que a gente trouxe o time pra Nova York, e tinha muita gente dos Estados Unidos inteiro. Tá. Nesse momento, em Nova York, dia 13, não podia ir no hospital. A galera falando assim, fica trancado dentro de casa, não tem o que fazer. Só que tinha um cara que voou pra... esqueci, tipo, uma das cidades no interior dos Estados Unidos, esqueci qual. E ele mora com a sogra. Então, ele resolveu testar, ele testou positivo. Caramba. 12 pessoas tiveram sintomas muito fortes, entre elas a Denise, que era a líder de experiência dessa mesa, e a Tom Genossar. A Denise do Ti? Aham. Tiago Pereira, ai, beijo, de saudade. Denise, beijo também. Denise, que era a líder de experiência, a Tom, que é uma líder de mesa, israelense, voou, assim, na hora da pandemia, ela, cara, foi pra Israel. Então, assim, ela chegou em Israel já quarentenando, E a gente ficou monitorando, foi uma loucura, porque tinha... Vocês pegaram na veia, então. Tinha um caso ali, então, de Covid, né? E uma pessoa dessa mesa é um senhor de 67 anos, que a gente, assim, cara, que começou a ter falta de ar, tava em Chicago. Todos os médicos que a gente falavam, cara, não tem que fazer, fica em casa, assim, até... Entendeu? Tem que estar... Imagina lembra não como era nesse momento, assim. Era, não vai para o hospital, porque assim, se você tá ruim, você vai ficar pior. As pessoas estavam ali morrendo, era um auge mesmo, assim, de lotação de UTI e tal. E a gente... E aí assim, acabou, tipo assim, pensa, a gente faz um produto que é reunir as pessoas numa sala trabalhando muito. Então, assim, sua imunidade razoavelmente baixa, por mais que a gente cuide, você tá cansado, entendeu? Uma pessoa tem um vírus... Claro. Então, assim, esse modelo colapsou e a gente teve que monitorar. A gente ficou... A Denise até escreveu um texto sobre isso, é maravilhoso. Você vê a planilha dela, é
porque a Denise estava doente e várias coisas, assim, éticas, que é como que a Denise, estando doente, ela vai monitorar 20 pessoas que... Mas, ao mesmo tempo, cara, assim, nosso senso de responsabilidade com aquelas pessoas que a gente tinha infectado, assim, cara, a gente achou que ia matar alguém, assim, foi um momento muito traumático. Então, eu lembro, no dia 19 de março, fazer uma reunião com o time e falar, não existe mais mesa presencial, acabou, assim. Até, nesse momento, a gente já sabia que pra gente era um rolê de 2 anos, pelo menos, porque eu não acreditava que, né, assim, a decisão foi vacina só quando tiver vacina, e vacina não vai acontecer tão rápido. De 2 anos tá quase lá já. Não, é porque eu caí na truque de 3 meses, a gente tá de volta, eu achei. Então, porque a gente, entendeu? O trauma pra gente foi muito grande, e isso foi maravilhoso. Quando você olha, né, assim, como tudo na vida. Você pôde prevenir um monte de coisa por ter escolhido isso lá atrás. E a gente foi muito... Assim, cliente que tinha comprado mesa já, que falou, não vou fazer virtual. E a gente falou, toma seu dinheiro de volta, entendeu? Não vai fazer... E aí, agosto, um cliente nosso ligou e falou, cara, a gente quer fazer presencial. A gente falou, cara, não vamos fazer de jeito nenhum. E aí, sabe assim, perdendo um monte de negócio, um monte de possibilidades. Só que pra gente foi muito claro que era isso. E nos ajudou também, e isso eu acho muito bonito desse momento da mesa. Então, você vai ver, é um tombo. É um susto também. Tem uma característica que é muito minha, que é assim, é muito difícil pra mim achar que um tombo é um tombo, entendeu? Eu realmente tendo a olhar a vida assim. Daí isso aí aconteceu, entendeu? Aí aconteceu e a gente teve que resolver. Então, mais um problema. Se você olhar, os planos que a gente tinha lá em 2020, cara, sei lá, então é um tombo. A gente tá fazendo 40, mas a gente vinha crescendo, dobrando de tamanho há muitos anos. A nossa vida era dobrar de tamanho. E hoje a gente estagnou, você pode falar. Então, dá pra contar essa história. Um outro empreendedor contaria essa história como... Mas eu realmente olho e falo, cara, e o que a gente fez? A gente foi capaz de tomar decisões muito acertadas. Então, uma coisa que a gente fez foi... A gente matou a comida. Pensa o que é uma empresa que formou metade dos catering em São Paulo, que tinha uma lógica de comida assim... Era uma experiência muito, muito deliciosa ser tratada daquele jeito também ali na mesa. E dá pra falar assim, a gente poderia mandar, certo? A gente poderia falar, vou mandar a comida pras pessoas. Na hora, a gente falou... Não é isso. Não é aqui que tá. Cara, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer times melhores. A gente vai fazer times que estão em qualquer lugar. Porque Thiago Pereira, eu não podia chamar o Thiago Pereira pra fazer uma mesa no Brasil. Assim, ninguém vai pagar a passagem do Thiago pra ele vir pro Brasil. Assim, eu acho um criativo aqui. Agora, a gente chama ele, se ele, entendeu? Assim, Los Angeles, mora, eu acho. Mora em Los Angeles, funciona. Você diminui o seu custo e acessa mais rede. Acessa mais rede. E aí, a gente entendeu coisas muito importantes sobre a experiência da mesa. A gente até criou, assim, um slogan mesmo. Que é, o que a gente sempre fez? Human Driven Excellence. A gente sempre fez excelência a partir do ser humano. Presencialmente, era comida. Agora é outra coisa. Então, o que o time de experiência hoje em dia, no formato virtual, toma muito mais conta? O tempo, os breaks. A gente manda comida, por exemplo, eu amo, assim, tem mesa que eu sou líder de solução, mas eu sou líder de experiência também. E algumas vezes eu quero atuar como líder de experiência. Então, eu fiz uma mesa como líder de experiência que uma das participantes que eu precisava, ela falou, cara, eu tenho um esquema aqui na minha casa que eu faço o almoço. Eu faço o almoço, meus filhos... Opa, desculpa. Eu faço o almoço, meus filhos almoçam meio-dia. Então, eu tenho que parar às 11 da manhã para fazer o almoço. Não dá. Então, para esta pessoa, eu mandei alimentação. Agora, é uma lógica muito melhor, me parece, né? Claro, sou super suspeita. Do que a turma que tá fazendo remotamente e mandando... O Sérgio, outro dia, participou de um... Eu participei também, que o pessoal mandava o iFood pra gente. Escolhe o que você quer, tinha uma brincadeira, era gostoso. Só que assim, pra essa pessoa, essa participante que eu precisava... Olha a diferença entre Human Driven Excellence. Assim, quando eu falo com uma participante e entendo que ela precisa, essa pessoa, ela não precisa de almoço para ela. Ela precisa de almoço para toda a família dela. Claro. Porque senão, assim, você não ajudou nada. Então, não adianta nada você pedir o iFood para ela, entendeu? Então, neste caso, a gente mandou uma semana de alimentação para toda essa família, entendeu? Perfeito. Aí a gente... Porque isto era importante para... Que é o lugar onde a gente está sempre olhando. E essa é a essência, inclusive... Por que a gente faz todos os caterings que a gente trabalha, mudar tanto o cardápio lá atrás? Porque a gente fala, o que eu preciso é garantir que as pessoas estejam no melhor estado para se preocupar só com o problema. Enfim, E tem vários, a gente tira o celular, põe no saquinho, fica lá, fica todo mundo olhando os saquinhos do celular de todo mundo na parede. Forte, né? Esse é super forte. Mas imagina como é hoje. Mas imagina o que é tirar o celular das pessoas hoje. Não, e tirar a outra aba, que além do celular, você tem a outra abinha ali, cara, que é um e assim, perigo. as pessoas ficam
em mesa presentes. Claro, tem gente que rouba. A gente sabe perfeitamente, né? Não, e várias vezes. Tela, cara, o olhar vai para outro lugar na tela. Enfim, essa mesa que eu fui líder de experiência, eu abri o microfone 1 hora e falei com todo mundo. Eu falei, olha, não sei se vocês entendem, porque aí a gente tem um cuidado muito grande da preparação, de falar, olha, a gente resolve um problema que normalmente demora meses, em 5 dias. A gente só faz isso porque 100% das pessoas estão 100% presentes. Então, a gente explica e tal, blá, blá. Hoje em dia, até tem um momento que, na call de preparação, a gente faz uma ligação para preparar as pessoas e a pessoa tem que aceitar. Tipo, é um slide que ela tem que clicar. Você aceita ficar 100% presente? E a pessoa fala sim. É muito interessante, porque parece bobo. Tipo, quando você tá fazendo... Imagina que a gente tá fazendo isso, assim, com, sei lá, um diretor comercial sim. Entendeu? Uma pessoa muito, muito sênior. E aí, o líder de experiência fala, você aceita? E a pessoa quase responde assim, meio assim, sim. E aí, o líder de experiência fala, eu sei que parece bobo, mas essa sua resposta é tudo que eu tenho lá na mesa, no dia 3, quando você estiver louco pra distrair, porque quando o nó chega, seu cérebro quer te tirar daquele espaço. E aí é isso, quando você tá lá no dia 3, você fala... Você abre o microfone e fala, Pedro, né? Pedro, eu tô vendo que você tá um pouco distraído. Lembra que a gente combinou que você ia estar 100% presente? E aí... Cara, a pessoa volta, eu lembro entendeu? de momentos muito, pra mim, engraçados, né? Você pegar uma pessoa super ligada às VP e falar, gente, só um minuto, dá licença aqui, que eu preciso só ver se meu filho chegou em casa, certo? Que esse horário eu precisava parar. Nossa, não é num ambiente, essa pessoa jamais pediu desculpa pra ter que verificar um telefone, né? Isso é muito legal, assim, e é super desafiador de fazer. E aí, a gente tem outra... É porque assim, você tá vendo? Eu falei da Mari, da AgroSmart. Bárbara também é dessas mulherões da porra, que eu admiro profundamente. Então, adoro te ouvir falar. Então, obrigada. Fala muito, né, gente? Tem esse problema. Não, então, dá pra fazer 3 programas só pra contar alguns meses. É fascinante. Queria saber os desafios, algumas coisas, porque os problemas são muito legais. Eu adoro. Como é que vocês chegam nos problemas, pra mim, também é uma coisa muito especial. Mas eu acho que aqui, pra gente não estourar demais o tempo... Especialmente por ser você e essa conexão com o mundo, eu gosto muito de saber o que você tá ouvindo, lendo, escutando. O que são referências que a gente pode deixar aí para as pessoas se quiserem buscar, porque cara, eu tenho adoro as suas dicas. As pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque eu tenho uma coisa assim, eu só leio ficção, né? Eu tenho uma... Perfeito! Pô, isso é genial. Assim, eu realmente não leio... Só leio gente que morreu, então tá tudo certo. A gente Você confia mais neles. Ele confia mais nesse Eu leio muito jornalismo, então assim, essa coisa, né? O meu universo da não ficção é o jornalismo. Tá. Cara, o que eu tenho lido? Pode ser escutado, pode ser série, pode ser podcast, pode ser qualquer coisa. Música, artistas. Ai, gente, eu fico ouvindo um podcast de livros do Guardian, tipo uma bobagem, assim, do sabe? Livros do quê? Do Guardian. Do jornal inglês, que eu gosto. Mas assim, tô pensando, não, tem coisa... Eu não conheço, ele tem um podcast de livros, é isso? Eles têm um podcast de Mas livros. tipo livros curtinhos, igual aquelas versões, Não, é tipo assim, ficar conversando, né? Tipo assim, é o caderno literário do Guardian. Você entrevista um escritor, você fala os livros que estão... Tá é bem tipo assim, jornalismo. A pessoa da Tech achou que era aqueles versão resumo de livro que eu acho divertido também. Que eu gosto de 12 minutos? 12 minutos antes de você comprar o livro, eu escuto os 12 minutos. Cara, nunca usei, mas eu ouço muito livro também. Isso é uma coisa... eu também. Então, assim, a verdade é que a maior parte do tempo eu estou ocupada ou com livro ou nos meus ouvidos com ficção. Entendeu? Então eu vou correr lendo... Sally Rooney, sei lá, sabe? Tipo assim, Jamila Ribeiro, assim, eu leio a galera falando, eu adoro. Falo, cara, não tem nada mais gostoso que alguém lendo uma história na sua orelha. Eu acho muito delicioso. Esses dias... Pra você que tá ouvindo essa história na orelha também, delícia. Na história de Bárbara Soalheiro e Mesa. Boa. Tem uma... podcasts são... Mas engraçado, é isso. Eu sou menos viciada em podcast, por exemplo, do que muitos dos meus amigos da minha geração. Tem um livro não ficção inspirador, assim, que eu tive o prazer de ler até antes de ser publicado, que está agora no financiamento coletivo, que chama Emoção Criativa, que é o livro do Pedro Garcia. Nossa, como esqueci o nome, quase esqueci o nome do Pedro, vai me matar. Pedro Garcia, que é um dos fundadores do Queremos, é o cara que tem um projeto artístico que chama Cartier-Bresson, que é um fotógrafo. O Pedro... Ele criou um método também, ele até fala muito assim sobre o fato dele ver o método Mesa tomar forma, como deu para ele essa sensação que ele também poderia estruturar mesmo um método.
E é um método para reconectar as pessoas com esse artista que existe em todos nós, né? Então, a teoria do Pedro é assim, você organiza todo o seu equilíbrio emocional quando você tá se expressando artisticamente de alguma forma. E todos nós temos uma capacidade, vontade. E, cara, eu, assim, acredito demais no método depois que eu passei por ele, entendeu? Porque eu falo, cara, realmente, o seu ecossistema emocional se equilibra quando você tá produzindo uma coisa que é relevante, assim, de um lugar muito essencial. Então, super recomendo. O livro é lindo, ele conta, né, casos de algumas pessoas, ele rodou esse método com vários artistas grandes, assim, a turma da música, né? Ele tá lá envolvido com Queremos. E o livro te dá o beabá de como fazer. São perguntas que ele te ajuda a responder e elas vão te... Claro, fazer com ele, assim, uma sessão com ele é muito valioso, porque ele tem uma sensibilidade. Mas é isso, aí ele te dá, tipo, uma recomendação, entendeu? Ele te escuta e ele te dá, tipo, uma prescrição do que você tem que fazer, assim, né? E ele me reconectou muito com... escrever, né? Eu sou uma jornalista, assim, porque eu gosto de escrever. Eu sou uma escritora, né? Eu tenho um livro publicado. Então, pra mim, e eu, né, fazendo mesa e filhos, como eu fiz nos últimos anos. Filhos, alguns. Eu tava muito desconectada mesmo desse lugar. Então, o Pedro me reconectou. Então fala uma ficção também, agora que você falou que gosta muito. Ai, você cara, falou hoje de manhã... Hoje de manhã eu tava saindo de casa e vendo... Peguei A Vida Breve de Oscar Wilde, que é um livro do Junot Diaz, antigo já. Cara, é um livraço, todo mundo devia ler, maravilhoso. Conta a história, é uma ficção que se passa na República Dominicana e é muito maravilhoso também, porque a República Dominicana assim, de todas as ditaduras, a mais terrível na minha visão era o Trujillo, que era o ditador da República Dominicana. Então, e aí é um povo tem uma coisa fascinante também, né, entendeu? De você ver. É uma família... Na verdade, eles imigraram para os Estados Unidos, mas é uma família dominicana. O que mais que eu li muito bom? Cara, eu li outro dia, até... Puta, uma não ficção que eu li. Mas também é isso, eu tenho uma mania de ler muito em inglês também. Tô tentando lembrar o último... Torto Arado, acho que é o livro Torto Arado tá bombando. Realmente é um clássico, acho que, assim... Tem que ler, sabe? Porque é muito bom mesmo. Mas tem que ler, não. Eu na verdade, sou contra essa ideia de tem que ler. Tem que ler o livro que você tá... Eu, por exemplo, nunca li Grande Sertão e fico achando que vai demorar uns anos. Acabei de ganhar um. Eu tô na piada que eu não consigo. Ele me encara da prateleira todo dia, assim. E aí? Pedro adora o Thomas Mann e eu não consigo acabar o Montanha Mágica. Tá lá no meu banheiro, inclusive. Fica lá um dia, tomo um banho, eu fico lendo um pouco. Mas tem uns que são difíceis. Mas sim, acho que é o que tá te inspirando, tá tudo certo. O que mais que eu tô lendo, que eu li aí esses últimos tempos, que era muito bom? Outro dia até fiz uma... Tem uma editora, uma livraria nova digital chamada Dois Pontos, que eu adoro. E eles me pediram, tipo assim, 3 livros da sua vida. E eu fiz uma série que era 3 livros que me fizeram chorar muito. Que tava precisando... Tem pandemia, né, gente? Vamos botar pra fora essa emoção. Bom. E daí tinha um... E aí, só que é isso, alguns eram gringos mesmo. Não tem problema. A gente acha na Amazon. Lá. Tem essa menina... Eu li um... Eu perdi minha avó agora, né? Pro Covid. E aí eu fui para Belo Horizonte de carro, porque, né, não estava confortável de entrar no avião, mas não queria perder o enterro. E aí eu voltei ouvindo essa escritora, que eu não vou lembrar o nome, nem do livro, nem dela, mas é uma escritora americana que escreve sobre a avó, que tinha acabado de perder a avó. E é um livro, gente, assim, é muito maravilhoso. Porque imagina é uma avó judia, dessas, assim, muito insuportáveis e muito maravilhosas ao mesmo tempo. Então, e é uma baita de uma escritora relembrando as memórias dela com a avó. Não tô lembrando. Tudo bem, a gente põe no Google, a gente acha no link. Exato. Senão vocês invadem as DMs da Bárbara e pedem, por favor. Acho que é isso. Só agradecer. Falei muito, Mandar um abraço a uma pessoa que deve estar ouvindo a gente, aliás. Tomás Faria, já participou do Mesa. Já. O arquiteto, essa coisa da economia criativa, de se conectar com a arte. É uma dica que ele me deu lá atrás, importantíssima. Então, um beijo, Tomás. Padrinho querido. Primo amado. E é isso, né? É isso. Pô. Gente, falo muito, né? Vou abrindo muito parênteses, entendeu? Aqui, vocês não entenderam nada, já peço desculpas. 3 temporadas, tá tudo certo. A gente tá aqui, foi um prazer mesmo. Espero que você tenha visto a energia, esse tesão de fazer. Tá no áudio e tá em vídeo, se você não ouviu no áudio. Cara, é isso. Bom, obrigado de novo mais uma vez. Foi um prazer te conhecer melhor, assim.
ouvir o papo da mesa de perto. Grande parte das pessoas mais fora com quem eu trabalhei, conheci, enfim, passaram por mesas aqui em São Paulo. Então, espero que você que tá ouvindo aí tenha ficado claro tanto que é fora isso que a Bárbara faz, a equipe dela faz e tá só no começo. Agora eu vou explicar sempre com a sua frase, Pedro. Faça um trem aí que resolve o problema. E a turma paga pra resolver o problema. É isso. Essa combinação isso. Que é boa. E tem um dono que precisa desse problema resolvido. Tem um dono que precisa desse problema resolvido. Bom, animal demais. Pessoal, curtam, compartilhem, enfim, é isso. Mais um Hidra foda pra lista e quarta-feira que vem tem mais. Obrigada, gente. Beijo!